Essa série de lives que Deus colocou no meu coração para fazer se chama Papo de Mulher. E eu sempre vou estar trazendo um tema referente às mulheres, né? E os homens podem assistir, claro. Ter o conhecimento do mundo, do universo feminino é muito bom, né? Vai ajudar bastante. Mas vamos lá. E hoje eu postei um pouquinho antes de entrar na live, no story, eu perguntei se você consegue se planejar, né? Já conseguiu fazer um planejamento, já se vê daqui a 10 anos, ou se você não conseguiu fazer planejamento e não consegue se ver daqui a 10 anos, porque não dá conta nem do que tem que fazer no dia a dia. E aí eu não vi, confesso que antes de entrar eu não vi como é que estavam lá as votações, mas enfim, eu vou falar sobre isso um pouquinho, né? E como é que está o seu dia a dia? Você só consegue pensar no que você faz no seu dia a dia? Se você não se vê daqui a 10 anos, porque você não consegue fazer tudo o que você precisa no seu dia, provavelmente o seu dia está sem gerenciamento. Porque nós precisamos pensar, para a gente ter uma vida bem gerenciada, bem organizada, a gente precisa ter pelo menos uma pequena estrutura de pequeno, médio e longo prazo, né? Em todas as áreas da nossa vida. Seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela social, seja ela ministerial, né? Olá, Kelly, seja bem-vinda, primeira vez na live. E se a gente não tem esse pequeno gerenciamento do nosso dia, para a gente ver como vai ser o nosso dia, a gente não vai conseguir fazer um planejamento daqui a um mês, né? Ou daqui até final do ano já tem dias aí, né? Mas, por exemplo, para 2021, você já fez o seu planejamento, o seu gerenciamento para 2021? A gente sempre faz aquela listinha de desejos, né? E que muitas das vezes a gente até esquece dessa listinha de desejo e vamos embora viver o dia de cada vez. Mas a realidade é que a palavra de Deus diz que a gente precisa se planejar. E que se a gente botar no papel, né, vamos dizer assim, se a gente pegar para ver o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e a gente ver que não vai dar certo, a gente nem começar a fazer. Então, quantos negócios a gente começa e a gente nem planejou para ver se aquilo está dentro da nossa estrutura diária, da nossa estrutura familiar? Quantos ministérios, às vezes, a gente assume e a gente não pensou se aquilo ali vai ser bênção para a nossa vida, se Deus te deu aquele ministério para exercer. Quantas pessoas entram em ministério e não perguntou nem para Deus se aquilo era de Deus para a vida dela, sabe? E a gente lida muito com pastores, né? Quantos pastores são levantados e não era o tempo de Deus, né? A gente vê na história de Davi que Davi foi ungido rei quando era adolescente, mas ele só virou rei quando ele já era adulto. Acho que ele foi, se não me engano, uns 17 ou 30 anos, agora eu não lembro. Ajuda dos universitários aí, que é o meu marido. Meu marido vai lembrar disso mais fácil, eu não lembro. Levou um longo tempo para Davi ser rei. E ele foi ungido lá atrás. Mas ele não assumiu essa posição de rei porque ele precisava amadurecer para isso. E nós precisamos amadurecer para gerenciar a nossa vida. E isso vem com amadurecimento mesmo. Quando a gente é mais jovem, né? Eu me lembro quando eu estava na minha adolescência, 16, 17 anos, 17 a 30 anos. Ah, meu amor, aí. Viu a ajuda dos universitários. Eu não queria nem saber, ou então fazer aqueles planejamento louco. Eu com 16 anos. Com 18 anos eu vou sair de casa, vou montar meu apartamento, vou estar viajando o mundo. Faltavam 2 anos só. Ou seja, a gente às vezes fica muito no campo da imaginação, em vez de botar no papel aquilo que precisa ser feito. Né? Em vez de buscar ferramentas de como a gente pode fazer isso. E isso é extremamente necessário.
quem faz isso pode ter certeza que mesmo que ela não alcance tudo que ela planejou, pelo menos uma grande parte ela vai ter alcançado. Porque quando a gente traz daqui para o real, para o concreto, a gente tem muito mais chance de concretizar aquilo ali. E seja em qualquer área da vida, até emocional, por exemplo. Quando eu orava pelo Felipe, né? Primeiro assim, eu nem queria casar, não tinha desejo de casar. E Deus começou a me dar sonhos de eu casando, né? E tendo família, enfim. Deus teve que mexer essa estrutura dentro de mim. E eu comecei a orar pelo Felipe. E eu orava, Senhor, me dá um marido abençoado, me dá um marido que seja firme na tua obra, que te ame mais do que a mim, que ame mais ao Senhor do que a mim, porque eu sei que ele amando ao Senhor, ele vai estar me amando também. Enfim, eu fui fazendo um planejamento daquilo que eu queria na minha vida emocional. E eu escrevi muitas das vezes isso, eu tenho anotado isso. Em todas as áreas isso funciona, tá? E a palavra como eu falei, a palavra de Deus diz que se a gente não vê toda a etapa de uma construção, que é melhor a gente nem começar, porque a gente não sabe se a gente vai ter todo o recurso necessário para terminar aquela construção, né? E é tolo, imagina, você começar a construir um prédio, né, de 20 andares, você não sabe se... de 3 andares, não precisa nem botar 20. Começar a construir um prédio de 3 andares e a gente não parar para planejar se a gente vai ter dinheiro para finalizar aquela construção, que vai adiantar você ter finalizado uma metade e meia de um andar e meio de um prédio de 3 andares? Ou então você fez a estrutura de uma casa, vamos botar só uma casa, né? Vamos, se não quer sonhar alto, né? Vamos sonhar um pouquinho menor, uma casa. Se você começa uma obra na sua casa e se você não vê se você tem estrutura para pagar, para que você vai iniciar? Vai ficar cheio de um pouco de terra, um pouco de pedra, porque você não vai ter os recursos ou você não vai ter tempo para administrar aquilo ali, né? Ou então você vai ficar numa loucura porque você não planejou as coisas direito. E obra, então, quem já passou aqui por obra sabe disso. Você planeja uma coisa e aí vem os pedreiros e falam, ó, tá faltando isso, ó, tá faltando aquilo, ó, aquilo outro lá, compra mais um pouquinho aqui. Eu tenho falado muito sobre obra ultimamente, né? A gente fez há um ano atrás aqui e, nossa, cada hora faltava uma coisa. E a gente fala, poxa, não calculou? Ah, calculei, eu achei que dava, mas não dá. Então tá calculando errado. E se a gente não se planeja para isso, até para fazer obra em casa, a gente agora tem que se planejar, né? Porque a gente sabe, pelo menos com a gente, sempre aconteceu isso. E alguns relatos de pessoas que fizeram também. Se a gente não planejar a mais, a gente vai ter que parar a obra. E em todas as áreas da nossa vida é assim. Se você não se planeja financeiramente, como é que você quer viajar? Como é que você quer sair para almoçar fora ou jantar fora? Ou você quer ter um tempo para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos? Se você não se planeja financeiramente, você não vai conseguir. A sua vida social, se você gosta de sair com os amigos, se você não planejar o seu dia a dia, as atividades com seu marido e com seus filhos, e você só querer sair para fazer a sua social, você às vezes está falhando em casa, porque você não está planejando lá, né? E você não está administrando bem a sua vida social, que também precisa de gerenciamento, amigos precisam de gerenciamento. É impressionante, quando Deus me deu essa mentoria, gerenciamento de vida, e eu não tinha nem noção de que eu precisava gerenciar minhas amizades. E Deus me deu esse módulo e falou para eu fazer esse módulo dentro do gerenciamento de vida. Por quê? Tem pessoas que não estão sabendo lidar com as suas amizades. Elas estão colocando as amizades em primeiro lugar, elas estão colocando as pessoas externas, até a pessoa da família, em primeiro lugar do seu cônjuge, em primeiro lugar de Deus, às vezes. Às vezes prefere sair com a amizade do que ir para um culto, ou então ir orar e jejuar. Enfim, quantas pessoas não estão administrando a sua vida social?
E isso é extremamente necessário, porque eu preciso fazer as minhas atividades diárias e eu preciso também, se eu gosto de sair com amizades, eu também preciso ter tempo para elas. Mas como eu vou fazer isso? De qualquer jeito, o dia que dá eu saio. Aí, teve uma época da minha vida, todo mundo me chamava de furona. Porque eu tinha tantos amigos, que eu tinha que escolher para onde eu ia. E toda vez que eu escolhia ir para um lugar, eu falhava com as outras amizades. E aí, se não era um que me chamava de furona, era outra. Então a gente precisa de gerenciamento social, né? Gerenciamento financeiro, eu já falei um pouco. Gerenciamento do lar, né? Ontem eu até comentei que às vezes a gente quer ter tempo com o marido, porque o marido às vezes chega tarde, né? Não tem... o horário dele é muito extenso de trabalhar fora, mas a gente não está vendo o que nós estamos fazendo dentro de casa para a gente ter tempo com o marido, ou seja, com qualquer outra pessoa, com os nossos filhos, tempo para sair, como eu falei, ou passear, né? Porque a gente não está administrando nosso lar. Então, quando sai de casa, tá aquela pilha de louça na pia para lavar. É necessário gerenciamento em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Quando uma não vai bem, as outras são afetadas. Olha só. Todas as outras são afetadas de uma certa maneira. Quando a gente fala de ministério na casa de Deus, né, para exercer chamado do Senhor, que também é um dos módulos da mentoria, se eu não dedico tempo para oração, para jejum, para leitura da palavra, Deus é misericordioso e Ele vai te usar como Ele usou a mula, né? Como Ele usou pessoas que não estavam envolvidas, né, com chamado. Ele vai usar, Ele usa até o leigo, pessoas que não estão leigas, são pessoas que não estão vivenciando o evangelho, né? Ele usa essas pessoas, ele vai usar, mas que tipo de chamado você quer exercer? Que tipo de ministério você quer exercer? Você quer ser essa pessoa? Eu tenho até uma vez que eu escrevi um tema de um livro, né? Você quer ser... como é que foi? Ai, Jesus. Você quer ser a mula ou você quer ser Davi? Acho que foi uma coisa assim. Você é mula ou Davi? Ou vaso? Você é vaso ou a mula? Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Você quer ser uma pessoa que simplesmente é usada por Deus porque Ele precisa te usar como instrumento para aquela outra pessoa que está na sua frente? Ou você quer ser usada por Deus porque você tem uma vida de intimidade com Deus e Ele tem liberdade total para te usar para quem Ele quiser? Você que vai escolher. E para isso precisa de gerenciamento ministerial. Senão, vai dar problema, vai dar ruim. Ou então você não vai estar exercendo a sua capacidade total ministerial diante de Deus. Tá entendendo? Por isso que eu quis falar um pouco sobre gerenciamento aqui, né? Porque, primeiro, que eu estou experimentando muito isso por causa da mentoria. E segundo, porque eu estou vendo as mulheres assim de cabelo em pé, porque não estão conseguindo gerenciar a sua vida. E não entende que a gente precisa fazer isso. A gente não entende. E vai vivendo um dia de cada vez e misturando as coisas. Ah, não, se der eu lavo a louça. Ah, se der eu vou faxinar aqui. Ah, se der eu vou sair com as minhas amigas. Mas se der eu vou para a igreja. Se der... E a gente só fica nisso. A gente só fica nisso o tempo todo. E aí a nossa vida é uma bagunça. Porque a gente não sabe o que vai fazer amanhã. A gente não sabe, não planejou o que vai fazer no final de semana. Toda vez que a gente coloca um cliente na nossa agenda, porque a agenda minha e do meu marido, nós fazemos a agenda juntos, né? Porque a gente tem as crianças e quando um não está dando, quando um está trabalhando, o outro está cuidando das crianças. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a live, meu marido está lá cuidando do Isaac e do Josué. Para eu estar aqui fazendo a live para vocês. Mas tudo é planejado.
Toda vez que vem um cliente para a gente marcar, eu pego a agenda e eu olho a agenda para ver se existe horário ali. Por quê? Não é só a minha agenda que está junto, eu preciso ver o que ele colocou na agenda. E a gente precisa planejar. Então eu vim te falar hoje aqui, gerencie a sua vida, coloque no papel, visualize. A mulher precisa muito de visualização também. Diz aquele ditado que a mulher é mais sentimentos e o homem é mais visual. E é mentira isso. Os dois precisam de sentimento e os dois que eu vi uma mensagem do meu marido. Os dois precisam do sentimento e os dois precisam do visual. Não tem essa de que... Porque todos nós usamos todos os nossos sentidos. Em alguns momentos usamos mais um do que o outro, sim. Mas todos nós usamos todos os nossos sentidos. Ele botou com os dois acordados. Os dois estão acordados aí, amor? Já vou acabar aqui e eu vou pra aí. Então coloque no papel. O que você quer? Pare mesmo, mas eu tenho que fazer comida agora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, para 10 minutos aí, 20 minutos aí, planeje esse final de semana. Faz esse teste, planeje o teu final de semana, porque hoje é sexta, final de semana é amanhã e depois de amanhã. Só isso, só planeje o teu final de semana. Se você conseguir, faz o teste e vê como ele vai ser com esse planejamento. E aí, se você conseguir ainda planejar a outra semana, e planeja o que você quer, e eu tenho certeza que você vai fazer, se não tudo, a maioria das coisas que você colocar nesse papel aí. Eu preciso chamar para ação, sabe por quê? A gente fica muito no campo da imaginação. E tem muita coisa acontecendo aqui dentro, enquanto às vezes nada acontecendo lá de fora. Nada. E aí a gente fica se perguntando o porquê que as coisas não acontecem na minha vida. O porquê que eu estou tentando e nada muda. É porque está tudo muito aqui no campo da sua imaginação e você não está colocando para ação. Enquanto a gente precisa agir, senão as coisas não vão funcionar. Sabe uma coisa que, fazendo a mentoria, eu pude, quando comecei a escrever a mentoria, eu pude perceber que eu gastava muito tempo pensando nas coisas que eu tinha que fazer. Por exemplo, como eu não planejava, eu acordava pensando assim, eu perdia, tá? Às vezes 10, 20 minutos na cama, pensando assim, caramba, eu vou descer para tomar café, e aí eu vou fazer a leitura da palavra, e aí depois disso eu vou brincar um pouquinho com o Isaac, depois eu vou fazer o almoço. Olha só, eu perdia 20 minutos na minha cama planejando o meu dia. Por que eu não escrevia isso? Sabe porque se eu escrevo e tá ali na minha frente, eu não preciso perder tempo pensando naquilo. É só eu olhar, o que eu vou fazer agora? Pá, vou lá e faço. Tá, já fiz. E agora? Vai ticando. Fiz. E depois? Entendeu? Então, planejar, ele vai acrescentar tempo ao seu tempo. Se você não tem tempo para as coisas, comece a botar no papel tudo que você precisa fazer naquele dia. Eu tenho certeza que vai crescer e vai acrescentar no seu tempo, no mínimo, 20 minutos. Que a gente perde pensando. Então, essa live de hoje, sai com esse exercício, planeje o seu final de semana. Para aí, 5 minutinhos, escreve tudo que você vai fazer amanhã e tudo que você vai fazer no domingo. E aí coloca aí, pendura em algum lugar perto de você, perto da sua cama, eu não sei onde vai ser melhor para você. E deixa ali. E aí quando você acordar, em vez de você ficar pensando, você já sabe que está tudo escrito. Vai ali, pega o papel e anda com ele com você, não tem problema. Bota na cozinha, na parede da cozinha, na geladeira e vai andando com ele. Oiê, saudades também. Beijos. Viu? Enfim, vamos gerenciar a nossa vida, sabe por quê? Deus tem coisas grandiosas para nós. Deus quer fazer de nós pessoas felizes,
usadas por Ele, abençoadas e organizadas. Deus é um Deus totalmente organizado. Quando Ele criou o mundo, Ele não fez tudo de uma vez. Ele poderia ter feito. Seja feito os céus, a terra, os mares, os animais. Ele podia ter feito tudo num dia só, não podia? Ele é Deus. Mas Ele não fez, Ele mostrou uma organização. Em cada dia, Ele foi fazendo uma coisa. Por quê? Para mostrar pra gente que existem estruturas, que existe esse tempo de organização que é necessário. Porque a gente não consegue fazer tudo num dia só. A gente precisa de organização e precisa saber, sabe, um ponto-chave aí, anota esse ponto-chave. Prioridades. A gente precisa saber as nossas prioridades. Enquanto a gente não sabe o que é prioridade, a gente bota tudo na mesma panela e sai misturando. E dá ruim. Não saber as prioridades do nosso dia a dia dá ruim. E você vai continuar misturando tudo dentro aqui da cabeça. Prioridade. Faça primeiro as prioridades. Às vezes até uma ligação para o nosso pai, para a nossa mãe. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ligar. E eu tô assim me treinando até para responder mensagens, porque eu recebo muitas mensagens, seja no Instagram, no Zap, né? E família, amigos, questão ministerial, trabalho. E eu tenho, às vezes, que dar prioridade. Qual mensagem eu vou ler primeiro? Qual mensagem eu vou ter que responder primeiro? E às vezes eu esqueço até de ligar para um familiar meu, porque eu tô nessa coisa, porque eu preciso ter prioridades. Que prioridades você precisa dar na sua vida? Vai ser outro ponto-chave aí que é importantíssimo para o gerenciamento de vida. Para o nosso gerenciamento de vida. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. A gente vai até respirar, você vai até respirar melhor. Ai, nossa, que alívio que eu tô sentindo, porque eu consegui fazer tudo que eu queria fazer e ainda fiz mais um pouquinho. Sabe por quê? Tudo por causa do gerenciamento de vida. Tá bom? Então, espero que essas dicas que eu dei aqui, aproveitando a mentoria, que tá tudo fresquinho aqui. Ai, Jesus, eu prometo que para amanhã eu faço essa unha. Aproveitando essa coisa que eu tô dispondo, né, bastante do meu tempo para mentoria. Espero que essas dicas te ajudem a gerenciar a tua vida, você ter mais tempo no seu dia, ter mais qualidade de tempo com pessoas que você ama e que possa ser bênção na tua vida, que você possa ser bênção, viu? Obrigada pela presença de vocês, estou amando. Eu vou postar essa live no IGTV daqui a pouco. Também vou estar postando no YouTube, que eu fiz meu canal do YouTube. Opa! Se eu pudesse, eu ia aí, Ellen. Fazer essas unhas. Olha só que coisa horrorosa. Mas até pra isso a gente precisa gerenciar, tá vendo? Eu preciso tirar um tempo pra fazer minha unha, né? Tá? Espero que ajude vocês. Como eu sempre falo, se puder, se você colocar esses exercícios que eu passei em prática, manda testemunho pra mim. Eu quero muito ouvir de você se tá valendo a pena essas lives que eu tô fazendo, se tá valendo a pena essas dicas que eu tô dando. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá? Curte, compartilha, faz aí tudo aí dessas coisas aí. Pessoas, mulheres que vocês conheçam, que estão precisando gerenciar sua vida e não sabem como, às vezes essa dica vai ser valiosa para elas, viu? Se a gente morasse perto, né, Ellen? Pena que a gente mora longe, senão eu ia até você. Um beijão para todas. Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!